Dia 27 de novembro, você já sabe, né? Você tem um encontro marcado com a gente no Cultural Bar para comemorar os 30 anos da Rádio Cidade. E aí, por conta dessa pandemia, a gente ficou quase 2 anos sem saber o que é um rolê, sem saber o que é uma noitada. O que resolvemos fazer? Comemorar em grande estilo, com muita música, muita diversão e com artistas incríveis. É a cara da cidade, gente. Essa pessoa com quem eu converso hoje faz parte dessas comemorações também. É um baita de um convidado, viu? E que tem um relacionamento, ó, de amor com a rádio. Vamos conferir. Tico, boa tarde, seja bem-vindo novamente, né, na Frequência, sempre muito bem-vindo você aqui no programa, muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite e conversar com a gente novamente. Olá, boa tarde para todo mundo, obrigado, Renata, pelo convite, da Rádio Cidade também, sempre muito carinhosos com Detonautas, e agora nessa retomada aí a gente fica feliz de reconectar com vocês para essa nova etapa. Muito bom. Pois é, eu queria que você explicasse assim como é que é, né, o Detonautas e voltar a Juiz de Fora, né, para poder tocar de novo no aniversário da Rádio Cidade. O Detonautas e a rádio tem assim uma história muito bacana, né, um relacionamento muito legal, né, Tico? Queria que você contasse um pouquinho para gente. A gente sempre teve uma relação muito boa, né, o Detonautas com a Rádio Cidade. A Rádio Cidade sempre foi uma rádio que abriu as portas para o Detonautas mostrar trabalhos que muitas vezes até em outras rádios, em outros espaços, a gente não conseguiu levar. Então, existe uma relação de afinidade, de respeito, de carinho, né, de gratidão com todo mundo que trabalha na rádio, com as pessoas que fazem a rádio acontecer. E a gente fica muito feliz de poder participar, né, nesse momento, né, que está todo mundo também vivendo ainda um pouco do cuidado e um pouco dessa coisa toda da pandemia, mas também já vindo com alguma euforia de poder voltarem os eventos com os protocolos e com os cuidados que têm que ser tomados, etc. Então, Detonautas e Juiz de Fora tem um caso de amor também, né? Porque Juiz de Fora é uma cidade que sempre nos recebeu com muito entusiasmo. Juiz de Fora é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, que sempre nos recebe com muito afeto, né? Com muito respeito. E vai ser ótimo assim poder fazer esse nosso segundo show, né? Porque o Detonautas tocou no dia 15 de novembro num teatro em Niterói, e agora vai ser nosso segundo show, mas dessa vez com o público em pé, talvez seja o primeiro show com a galera de pé, com a galera interagindo de uma forma que era antes da pandemia, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento. Eu queria que você explicasse como é que foi esse retorno, né, Tico? Que vocês ficaram parados, né? Quase 2 anos. Então, não é por conta de pandemia, sem subir ao palco, né? E assim, é tudo para vocês, né? Palco é tudo para vocês. Então, eu queria saber como é que foi esse retorno, então, lá em Niterói. Conta um pouquinho para gente. A gente parou, nosso último show do Detonautas antes da pandemia foi em fevereiro de 2020, né? Então, quase 2 anos a gente ficou fora dos palcos. Nesse período todo que a gente ficou fora dos palcos, a gente conseguiu estabelecer entre nós uma dinâmica de criação, de produção. Então, a gente ficou mesmo de longe, a gente conseguiu criar uma nova forma, inclusive, de trabalhar a produção de discos, etc., de músicas, que a gente começou a fazer tudo pelo WhatsApp, e foi muito doido, porque a gente criou 2 discos nesse período. Um é o álbum Laranja, que tem uma temática mais política, etc. O outro é o disco que a gente vai lançar agora em janeiro de 2022. Então, a gente ficou distante, de fato. E entrar no palco com eles no dia 15 foi como se a gente tivesse novamente... Eu estou tentando achar uma metáfora assim, para poder representar a sensação de você poder estar do lado dos seus irmãos, de estar do lado da sua equipe, porque a nossa equipe também é muito importante, a gente sentiu muita falta de estar perto do público de novo. Então, assim, é como se você voltasse a respirar, né? Como se você tivesse parado por um momento ali, e aí, de repente, vem aqui, toma aquele choque, e você volta para a vida, né? Eu acho que o que todos nós estamos vivendo é uma volta para a vida. É verdade. Né? Com as mudanças, com as suas formas diferentes de se olhar para o mundo, etc., para quem acredita nisso e entende isso, mas, sem dúvida nenhuma, uma volta para a vida, porque
o palco é a nossa vida, né? Exatamente. Você falou da questão do álbum Laranja, né? Eu queria muito que você falasse sobre as músicas que tem neles, né? Que a gente adora as músicas, inclusive. Tem o Carta ao Futuro, né? O Kit Gay, enfim. Tem músicas aí que vocês compuseram, né, Tico? E que tem um certo, né, apelo social, como você disse mesmo, até questões políticas, né? Críticas ao atual governo, enfim. Quando vocês compuseram essas músicas assim, e trabalharam nelas também durante a pandemia, vocês pensaram na reação do público, em qual seria a reação do público, dos seus fãs também, ou até de quem não é fã, mas que curte Detonautas e tal? Vocês pensaram nisso ou não? Vocês fizeram porque fizeram mesmo, porque é rock and roll, e rock and roll tem essa veia, né? Tem essa pegada mais resistência, né? Mais protesto. Renata, a gente foi um processo muito criativo do ponto de vista mais espontâneo possível. A gente está vivendo um momento crítico no Brasil, não tem como as pessoas tentarem tampar o sol com a peneira. Infelizmente, uma pandemia que não teve absolutamente nenhuma administração da maneira adequada por parte das autoridades federais, né? A gente sabe que, claro, problemas em estados, municípios, muitos tiveram, mas ainda bem que nós temos algumas autoridades, né, que são responsáveis e que entenderam que é através da ciência que a gente vai sair desse tipo de situação e que fizeram todo o protocolo de dentro da possibilidade do Brasil, e apostando principalmente na vacinação, que é a única forma que a gente tem real de poder sair da pandemia. Então, ao longo desse processo todo de pandemia, muitas coisas borbulharam dentro de nós, né? E aí eu fui colocando isso no papel, a gente foi construindo essas músicas que nada mais é do que uma crônica do que nós estamos vivendo nesses tempos, né? Então, eu acho que os professores de história do futuro vão ter muita dificuldade de contar o que era o Brasil nesse período que a gente está vivendo, porque é tanta controvérsia, tanta coisa insana que a gente vê, né, que a gente fica assim, cara, como é que vai ser para contar isso no futuro? Então, o álbum Laranja, ele nada mais é do que um documento histórico. Daqui a um tempo, quando as pessoas quiserem saber o que aconteceu no Brasil, se elas quiserem usar o recurso da música para poder entender, ali tem o Carta ao Futuro, que mostra o obscurantismo, a negação à ciência, esse jogo que é feito no Brasil, que é um jogo horrível de jogar as pessoas umas contra as outras, né, com mentiras, com fake news, com notícias plantadas, né, com questões, enfim, que atrapalham o bom andamento da democracia, que a democracia é pluralidade de pensamento, ou seja, as pessoas podem divergir, mas elas não precisam ser inimigas dentro dessas divergências. A gente tem ali também o Kit Gay, por exemplo, que fala sobre essa manipulação de informação e a maneira inadequada de se tratar determinados temas que são extremamente importantes e que as pessoas usam de intolerância, de preconceito, e que a gente tenta trazer de uma forma irônica, né? O quanto isso pode prejudicar, né, uma nação quando a gente não usa da verdade para poder passar informação. E aí tem Mala Cheia, que fala sobre a questão da interferência da religião na política. A religião a gente não tem nada contra a religião, muito pelo contrário, nós somos pessoas altamente espiritualizadas, acreditamos que é importante a gente se conectar com alguma coisa que faça o bem, mas a gente sabe que existem lideranças que usam isso de forma inadequada, usando a boa-fé do povo para poder conquistar poder político. Então, a gente fez críticas a isso também. A gente fez críticas também aos roqueiros reacionários, que são esses caras que não importa se o cara é de direita ou de esquerda, nós todos temos uma coisa em comum, a preservação da liberdade. Né? Então, não dá para entender como é que um roqueiro ou qualquer pessoa que tenha uma vida ligada com liberdade, com a forma de ver o mundo de uma maneira tolerante, enfim, conectado com esses pensamentos, possa vincular a sua existência com a existência de alguém que tomou o poder e que tomou o poder não é a forma mais adequada, eu seria honesto, que ganhou nas urnas o poder, mas que não respeita essas urnas e quer impor um regime autoritário, né, que flerta com esse tipo de regime, etc. Então, como que um roqueiro, que é um cara totalmente transgressor do ponto de vista geral, do visual, da música e etc., pode compor, pode se juntar a esse tipo de discurso? Então, é uma crítica a essas pessoas, e por aí vai. A gente tem o Racismo e a Burrice, que é uma música do Gabriel Pensador, que a gente fez uma releitura, e outras músicas que falam sobre esperança também, como Clareiras, como Fica Bem. Então, é um álbum bem interessante, que marca esse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é uma forma da gente poder deixar registrado a nossa percepção de tudo isso.
Muito bom. Inclusive, assim, eu queria até te perguntar se vocês têm inspirações, né, em determinadas bandas também que têm esse tipo de posicionamento. Ô, Tico, igual, por exemplo, a gente vê aí, né, vou dar uns exemplos aí, o próprio Rage Against the Machine, né, o U2 também faz músicas aí que realmente tem esse cunho mais social, mais político. Vocês tiveram inspirações também? Ou é porque, assim, a veia mesmo rock and roll já, né, já faz renascer essa vontade mesmo, né, de falar sobre. Então, o Detonautas é uma banda que sempre falou sobre isso, né? Se você for pegar o histórico, a gente inclusive criou uma playlist nas plataformas de streaming com todas as músicas que falam sobre temas políticos e sociais para que as pessoas entendam que nós sempre fomos críticos, Uhum. né? Não importa o governo e a ideologia que estava no poder. Eu acho que você pode se identificar com determinadas ideias, mas isso não pode te tirar o senso crítico, né? Não pode te tirar a capacidade de olhar para alguma coisa que não está certa e falar, olha, não está certo, né? Independente de você se identificar ou não com alguma ideia ou com alguma posição que aquele governo represente. Nós, como cidadãos e como povo, e nós, como artistas, principalmente como artistas, temos a voz pública, né? A gente tem a capacidade de poder chegar nas pessoas através da nossa música. Então, o Detonauta sempre falou sobre isso. Desde 2002, quando a gente lançou lá o primeiro disco, a gente tem Ladrão de Gravata, a gente tem O Bem e o Mal, nos discos seguintes a gente tem O Dia que Não Terminou, Mercador das Almas, e uma série de músicas que estão ali falando sobre esse tema. A gente fez a questão de mostrar para o público que essas playlists estão disponíveis para que elas possam avaliar o discurso e ver a coerência que o Detonauta sempre teve, mas nunca vivemos no Brasil um período tão crítico como esse do ponto de vista da crise política que a gente está vendo, né? Dessas coisas que a gente está acompanhando e que são, lamentavelmente, atrasos para a democracia, porque o Brasil nunca foi uma Suíça, a gente nunca foi um país evoluído. A gente é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, que tem milhões de problemas de fome, de miséria, de injustiça social, de uma série de questões que nunca foram devidamente realizadas para que se fosse revertida a situação. A gente teve momentos em que o Brasil trabalhou melhor, talvez, as questões sociais, e outros talvez não tenham trabalhado da forma mais adequada. Mas nunca efetivamente fomos um país que olhou para o país e falou, não, vamos construir uma nação digna, justa para todo mundo, etc., porque a classe política do Brasil ela é uma capitania hereditária, que a gente fala. Né? Está vinculada a uma série de questões mais complexas. Então, é importante que nós usemos esses espaços para esse tipo de debate, e é importante que a gente use esses espaços como artistas, e assim como Rage Against the Machine, ou U2, ou System of a Down, ou uma série de outros artistas, próprios Beatles, que sempre falaram sobre isso, vieram da classe trabalhadora, nós somos trabalhadores, né? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, apesar de sermos artistas e talvez temos um padrão de vida um pouco mais alto, mas a gente está muito longe de ser os caras milionários e bilionários desse país que comandam o país, então as pessoas precisam se situar para poder entender o que está acontecendo nesse país. E se a arte puder colaborar, a arte vai colaborar no sentido de trazer a ponte, que é o diálogo que é preciso ser feito entre pessoas que pensam diferente. E isso é o que a gente vem fazendo com Detonautas ao longo de todos esses anos e que agora na retomada a gente tem como objetivo maior, é o diálogo. É chegar lá no dia 27, lá no show que a gente vai fazer junto com a Rádio Cidade, e ter lá o cara que pensa diferente de mim, que é mais à direita ou que é mais à esquerda, que é de centro, não importa, mas que todos nós conseguimos, dentro daquele ambiente de comunhão, dialogar, ouvir, compartilhar coisas boas e sair de lá se sentindo melhor para pensar um Brasil melhor. Excelente, muito bom mesmo. Você falou de Beatles, eu queria até pegar os Beatles agora para eu dar uma, né, perguntar aí sobre a questão do álbum branco, né? Porque você falou sobre, vocês lançaram o álbum Laranja, né? Mas aí fizeram uma alusão com o álbum branco dos Beatles, o álbum preto do Metallica, é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho se realmente é uma alusão mesmo. Exatamente, é uma brincadeira, né, que a gente fez. O disco tem toda essa característica de ironia, de sarcasmo. O álbum branco dos Beatles, o Black Album, né, o álbum preto do Metallica, Isso. e tem o álbum verde do Weezer também, que é uma banda que eu acho que a gente adora. E a gente vendo a realidade do Brasil, a gente entendeu que o laranja representaria bem,
o que está acontecendo, né? Muito bom, muito bom. E as músicas que tem no álbum Laranja, elas já estão fazendo parte do set list de vocês para os shows que vocês começaram, vocês voltaram agora? Como é que é? Sim, a gente incluiu canções do álbum Laranja. Nesse primeiro show, a gente incluiu 3 músicas do álbum Laranja. A gente colocou Me Cheque, Carta ao Futuro e O Racismo é Burrice. As pessoas pediram algumas outras canções, mas o show já está vindo com um repertório diferente do que a gente estava fazendo antes da pandemia. E a gente está privilegiando muito o repertório do Detonautas, porque durante um período a gente tocava muita cover e tal, para tentar fazer uma coisa também homenageando outros artistas, etc. A gente resolveu concentrar agora no nosso repertório. Não vamos deixar de tocar coisas que a gente gosta, artistas que a gente gosta, mas a gente está privilegiando, sim, o nosso repertório. Então, nesse show de Juiz de Fora, a gente tem aí algumas canções do álbum Laranja, né, que a gente está experimentando também. Tenho certeza que a galera que está acompanhando o Detonautas desde o começo, em Juiz de Fora tem muita gente que faz isso, também vai ficar feliz, porque tem músicas que nunca foram tocadas em outros repertórios de shows, em outros set lists, né? E que vão entrar nessa leva que a gente está levando aí para Juiz de Fora. Maravilha, eu ia te perguntar até se você tinha um spoiler aí para dar para gente do que vai rolar aí no dia 27, né? Você já deu tudo já, né? Agora, o que não pode faltar no show do Detonautas, então? Qual música, né? Eu sei que isso é uma pergunta clichê, mas é porque a gente gosta de saber, né? Os fãs do Detonautas amam saber também o que vocês tocam, não pode deixar de tocar de jeito nenhum no show. Então, Renata, a gente tem uma coisa que foi um problema bom quando a gente foi montar o repertório, que quando a gente foi colocar as músicas que a gente sabe que são hits da banda, tinham muitos hits, né? Tipo, O Dia Que Não Terminou, Outro Lugar, Quando o Sol Se For, Olhos Certos, O Amanhã, Tênis Rock, Você Me Faz Tão Bem, Tô Aprendendo a Viver Sem Você. Só aí eu já falei 8 músicas, né? É o que a gente show não inteiro. Pode... Então, assim, o nosso show ele é repleto de hits, né? Ele é repleto de hits. E tem as músicas que talvez não foram tão famosas para quem não conhece o Detonautas, porque essas que eu tô falando, a pessoa às vezes não sabe nem que é do Detonautas, ela escuta e fala, pô, eu gosto dessa música, aí depois que ela conecta o nome com a banda, é do Detonautas, pô, legal. E tem muitas músicas que a gente toca, que são músicas que as pessoas mais próximas conhecem, Um Cara de Sorte, Inferno São os Outros, Só Nós Dois, Só por Hoje. Estou praticamente entregando o repertório inteiro aqui. Né? Adoro. A gente chama spoiler, tá, Tico? Então, fica à vontade. Mas então tá, pelo menos os fãs vão saber até antes do pouquinho do show, porque a gente vai jogar a entrevista no ar antes do show, já vão saber o que eles vão curtir então no dia 27, tá? Agora sim, antes da gente terminar, que a gente já está caminhando para o final já, queria que você explicasse assim, daqui para frente, né? Quais são os planos aí do Detonautas? Porque como você disse, né? Vocês ficaram aí quase 2 anos parados, né? O que vocês já têm já planejados? Enfim, eu sei que vai vir muito show aí, né? Lollapalooza, principalmente, que vocês já estão confirmados, né? No festival. Mas o que vem aí pela frente? A gente tem agora um lançamento de um álbum que a gente vai fazer em janeiro. Então, a gente está na preparação aqui de finalizar, masterizar, mixar o que falta para poder deixar tudo prontinho para o lançamento, gravar clipe, etc. Uhum. Depois disso, a gente se concentra para o Lollapalooza, né? Faz os shows e prepara todo o território ali para a gente poder entrar bem no Lollapalooza. A gente está no palco principal do Lola. Para a gente é um orgulho enorme poder fazer parte desse festival, principalmente porque eu admiro muito o criador do festival, que talvez muita gente não conheça, mas que é o Perry Farrell, que é o vocalista do Jane's Addiction, que é uma pessoa que eu acompanho desde a minha infância, da minha adolescência. Então, estar nesse festival, que foi uma criação do Perry Farrell, com uma equipe incrível que roda o mundo todo, e pisar no palco principal desse festival, para a gente é uma vitória, uma conquista muito grande. Então, assim, a nossa meta a gente vai determinando de tempos em tempos. Assim, a nossa primeira meta é chegar lá no Lollapalooza e fazer uma grande apresentação. Dali para frente, a gente tem alguns outros objetivos que também já estão na nossa pauta e que a gente vai trabalhar para poder, no ano que vem, que é um ano bastante emblemático, a gente consiga trazer boas músicas, novidades e umas surpresas que realmente eu não posso revelar porque são surpresas. Poxa vida! Mas o spoiler do nome do álbum já pode dar ou não pode? Ou não tem ainda? Não, a gente está estudando, porque essa coisa do álbum, normalmente ele finaliza quando a gente tem as músicas todas prontas para a gente poder sentir o conceito do álbum, a gente escuta tudo e tal. Uhum. Esse álbum ele foi feito na primeira parte da pandemia. Então, ele começou a ser escrito de março de 2020 e ele foi encerrado em agosto de 2020, antes do Laranja. Então, ele tem uma outra abordagem, tem um outro sentimento. É um álbum mais existencial, é um álbum que fala de questões
mais internas, porque era aquele momento que a gente estava enclausurado dentro de casa, que estava todo mundo vivendo angústias, medos, ansiedades, etc. Então, ele tem uma outra perspectiva. Mas eu acho que depois também que passou todo esse período, que a gente está recomeçando agora, as músicas ganham uma outra conotação também. Então, dentro dessa nova conotação, a gente vai escolher o nome do álbum. Maravilha. Então tá bom, eu aguardo, tá bom? O nome do álbum, vou aguardar. Tá desculpado pelo não spoiler, tá bom? Tico, eu queria te agradecer demais e queria que você convidasse o pessoal para assistir ao show, então, curtir demais o show do Detonautas no próximo, aliás, no dia 27, né? Porque o próximo ainda não é dia 27, no dia 27 de novembro, no Cultural Bar. Maravilha. Então, deixo aqui o convite para toda a galera de Juiz de Fora, aniversário da Rádio Cidade, esse momento de retomada que a gente está fazendo, que é um momento de muita alegria para nós que estamos, né, voltando. Então, é um show especial em dois aspectos, o aniversário mais o retorno do Detonautas aos palcos. Então, podem ter certeza que vai ser um showzaço, está todo mundo convidado, dia 27 de novembro, sábado, ok? Anota na sua agenda aí para você não perder e cola com a gente que você não vai se arrepender. Muito bom, Tico. Olha, eu amei, viu? Muito obrigada, de verdade. Foi uma honra entrevistar você, conversar com você, bater um papo depois de um tempo também. Valeu demais. Eu espero que você tenha gostado. Foi ótimo, obrigado pela conversa também. E contem sempre com Detonautas aí para que a gente possa fazer essa troca, né, de música, informação, conhecimento e também respeito com o público, que sempre é muito importante para todos nós, tanto para a rádio quanto para a banda. Muito bom, muito obrigada, tá? Dia 27 estaremos lá. Taremos. Beijo, obrigada.